Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula e dessa vez a gente vai ver na prática o conceito sobre componentes e serviços, ok pessoal? Essa será uma aula prática e a gente vai desenvolver já o nosso projeto da aula prática de componentes e serviços. Vou clicar aqui em novo, vou vir aí outro, vamos criar já um projeto e a gente vai usar uma ferramenta chamada BND Tools, ok? O BND Tools é uma ferramenta que permite você configurar, ok? Ou criar os seus projetos de uma forma mais simplificada, porque ela acaba trazendo ferramentas para você criar os seus projetos OSGI dentro do Eclipse, ok? Então vou clicar aqui em BND Tools, ou BND Project, no caso, OSGI Project, vou clicar em Next. E aqui ele diz que é necessário que você tenha um workspace, quer dizer, tenhas um local de trabalho antes de você criar o seu projeto, ok, pessoal? Então vou clicar aqui em workspace, vou selecionar Next e vou escolher aqui essa opção, ok? Workspace, no caso. Tem a versão aqui minificada e tem aqui a versão normal. Vou clicar Next. Ok, lá aqui aparece os ficheiros de configuração, no caso. Acredito que são alguns dos ficheiros que a gente conhece, configurações necessárias para o funcionamento da ferramenta ou do plugin em si. Vou dar. Aqui pergunta se eu quero mudar de perspectiva, mas não vou fazer isso, vou dar um não. Ok. Ok, pessoal, aqui ele vê informações sobre o projeto que a gente quer criar, aparece o template, mas como a gente está a falar de componentes, vamos clicar aqui nessa opção, vamos criar um componente. Vou dar um Next, vou dar o nome do nosso projeto, vai ser OSGI-serviço, ok, OSGI serviço, e aqui vou desativar essa opção para poder dar o nome do nosso pacote. O pacote vai ser com.lifery.treinamento, no caso, .osgi.serviço. Ok? Enquanto o restante vamos deixar, vou dar um terminar. Ok? Então ele já aparece aqui o nosso projeto. Primeiramente que aparece aqui são algumas configurações. Ele cria aqui o ficheiro bnd.bnd, ok? E aparece, por exemplo, algumas opções que a gente já consegue ver. Isso aqui tem a ver com as dependências que a gente vai precisar para o desenvolvimento do nosso projeto, ok? São as bibliotecas necessárias, ok? E aqui ela acaba gerando um exemplo, uma classe modelo que já aparece com uma anotação. No caso, já criei aqui um componente. Mas a gente não vai usar essa classe, então vou apagar, ok? Vamos criar nossa própria classe. E vou fazer o seguinte, vou vir aqui, vou clicar à direita do rato, vou criar uma interface. E essa interface vai ser um olá, ok? Vou chamar um olá serviço, ok, pessoal? Vou chamar um olá serviço, é uma interface, ok? E nessa interface a gente vai criar um método. O nosso método vai ser um método olá, ok, pessoal? Então temos aí um olá, eu simplesmente a assinatura do método e vamos criar a sua implementação. Vou clicar à direita do rato, vou clicar classe, vou criar a sua implementação, vai ser olá serviço, ok, implemente, que é a implementação. Vou dar terminar. E aqui vou fazer o quê? Vou dizer que essa classe implementa o Olá Serviço, ok? Como é uma interface, ela vai desejar que eu chame nesse caso, não apareceu, ok, está aqui. Mas se não tiver aparecer, eu faço normalmente Ctrl espaço para isso, ok? Ou podes clicar aqui nessa lâmpadazinha e ela aqui já permite você chamar o método. Vou clicar, deixa eu ver, Ctrl espaço, Enter, ok? Tenho aqui, e aqui vou retornar simplesmente uma mensagem, ok, pessoal? Vou meter um olá, no caso, um olá mundo, ok? Um básico, por exemplo. Então, essa é a mensagem que vai ser.
Até aqui, acredito que não houve dificuldades, porque isso é simplesmente conceito básico. Se eu quero que essa implementação seja reconhecida como um componente, eu devo aqui anotar a interface, devo aqui adicionar a notação component, ok? Então, assim, ele vai reconhecer que isso aqui é um componente, mas a gente precisa dizer qual é o atributo ou qual é a definição desse componente, porque esse componente está ligado com uma interface. Então, eu preciso dizer, por exemplo, aqui em componente, ok? Aqui em componente, eu preciso dizer que esse componente é um serviço e ele acaba estando ligado com essa interface aqui. Então, vou chamar aqui olá.class. Ok, pessoal? Então, eu estou a ligar essa implementação com essa interface. Ok? Acredito que seja... Até agora deu para perceber. A gente viu na aula passada que componente é um objeto, ok? Um objeto concreto que tem uma específica funcionalidade. Então, nós temos aqui um objeto e esse objeto tem a função de quê? De retornar um olá. Esse objeto está associado a uma interface, ok, pessoal? Então, esse é a interface. Então, esse é o modo que a gente vai criar e agora vamos ver como executar. Então, para criar, vamos criar aqui de novo uma classe. Essa classe eu vou chamar de olá comando. Vamos trabalhar com linhas de comando, no caso. Ok, olá comando. E vou dar um finish. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer private olá. No caso, no cliente, eu preciso só chamar a interface, ok? E a minha interface vai ser olá serviço. E, ok? No caso, vou criar um método. No caso, vou criar public void. Vou dizer, por exemplo, olá, ok? Só uma ideia. E aqui vou criar um método normal com system autoprint e vou chamar, por exemplo, normalmente é assim, vou chamar o método olá. Ok, pessoal? Então, isso aqui acaba sendo um método, não acaba tendo muitas novidades em termos de Java, ok, pessoal? Isso aqui é conceito básico de Java. O que eu vou fazer aqui agora? Por exemplo, essa minha interface que eu chamei aqui, ela precisa ser instanciada e precisa ser chamada uma implementação real, um objeto concreto. Se eu tiver que executar logo assim, eu já sei que isso vai gerar erro e até porque não tenho aqui um método principal para poder executar esse método, já me fica complicado. Então, eu quero executar essa classe em linhas de comando a partir do OSGI, ok? Então, a partir do terminal. O que eu vou fazer? Okay. A partir do terminal ou a partir do Google Shell, ok, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui e vou dizer que esta classe também é um componente, ok? E que ela tem propriedades, no caso. Vou meter aqui que ela tem propriedades. A segunda opção, quais são as propriedades dela? Eu vou dizer. Por exemplo, ela tem duas propriedades. A primeira propriedade vai ser um osgi.comando, quer dizer que ela vai receber um comando, ponto função, ok? Function. E o comando qual é? Esse que está aqui. Então, o comando tem que ser o mesmo nome do método que está aqui. Então, vou copiar e vou passar aqui o comando. Okay? Então, quando eu escrever olá, obrigatoriamente aqui vai me mostrar a mensagem. Qual é a mensagem do olá? Ok? Vai vir buscar essa implementação. Ok, pessoal? Então, vai ser mais ou menos assim. Escrevo o comando olá na tela e ele vai mostrar aqui a mensagem. Então, tenho que definir também o quê? O escopo. Eu vou dizer exatamente qual é o escopo. Se é Equinox, ok? Se é FedEx, ou simplesmente ser o nosso próprio projeto, né? Vamos escrever aqui OSGI e vamos dizer que o escopo é treinamento, ok, pessoal? Vamos meter treinamento. Ok, pessoal? Então, assim a gente acabou de definir as propriedades do nosso componente. Como esse componente também é um serviço, mas não tem uma implementação, ela acaba sendo um serviço que
sendo um serviço do tipo de objeto, de um tipo objeto. No caso, acaba sendo o serviço do tipo do pai da classe. Todo mundo sabe que quando a gente cria uma classe, até certo ponto, qualquer classe que a gente cria, por padrão, ela acaba herdando ou estendendo a classe objeto, mesmo que a gente não diz de forma literal, mas a gente sabe que aqui tem um objeto. Então a gente pode fazer o seguinte: podemos vir aqui e chamar serviços e dizer que essa classe vai herdar objeto. Ou podemos dizer que ela vai herdar ela mesma. Então, se ela está a herdar ela mesma, é porque também tem o objeto envolvido. Então, vou dizer que ela vai herdar ela mesma, no caso, ponto classe. Ok, pessoal? E para terminar, o que vai acontecer? Se eu executar isso, isso vai me gerar um no ponto exception. Por quê? Porque ela não sabe exatamente qual é a implementação que tem que ser executada aqui. Porque quando eu venho para clicar aqui, você já vê que ele te indica onde? Para a declaração. Então, para indicar a implementação, eu tenho que usar aqui uma anotação de referência. A anotação de referência vai procurar saber qual é a referência dessa interface. Nesse caso, qual é a implementação. Então, preciso usar aqui a anotação referência. Ok, pessoal? É desse jeito que vai permitir com que seja possível executar o teu código com a mensagem olá. Ok, pessoal? Então, vamos tentar ver na prática executando já esse código. Ok, pessoal? Então, vou clicar aqui em Lance. Ok, duplo clique. Eu aqui tenho a parte de execução do projeto e vou arrastar simplesmente o que eu criei. Ok? Vou vir aqui em ambiente, vou selecionar a versão 1.8, que é o que eu tenho instalado. E aqui depende muito, podes mexer ou não, mas para mim vou meter automático. Ele vai pedir para mexer de novo, né? Quando surgem mudanças, mas acho que manual não tem nenhum problema. Mas tanto faz. Vou meter, vou arrastar de novo, vou clicar no botão aqui em cima, ok? Executar. E quando eu clicar em executar, ele vai aparecer aqui embaixo já o bem-vindo ao Google. O que eu vou fazer? Basta eu fazer o comando olá e ele te mostra aí a mensagem olá na tela, ok, pessoal? Então acaba sendo mais ou menos uma coisinha assim bem básica ou bem simples. Mas vamos tentar ver se conseguimos fazer algo diferente, ok, pessoal? Vou meter aqui o nome de alguém e ver se ela vai responder ou não. Para isso, claro que tinha que fazer algumas mudanças no código. O que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou pôr um parâmetro, no caso, vamos pôr, por exemplo, um parâmetro com nome, ok, nome, name, ok, e tem que haver mudança em tudo, né? E aqui eu vou esperar também alguma coisa. Eu vou meter, ele vai esperar um string, nome, ok, e aqui eu vou retornar, fazer, por exemplo, string.format, ok, pessoal, para facilitar, para não ter que fazer concatenação. Vou meter olá e o nome da pessoa, ok, pessoal? E aqui vem o nome. Ok, então quando eu escrever o nome da pessoa, vai vir olá e o nome da pessoa. Já aqui na implementação, posso vir aqui e adicionar também um string, nome, no caso, e aqui eu vou chamar um olá e o nome da pessoa. Ok, pessoal? Se eu executar esse código, acredito que vai funcionar. O que vamos fazer agora? Vou ver aqui, vou parar, no caso, vou parar, ok? E vamos tentar executar novamente, né? Vamos tentar executar novamente para ver o que vai acontecer. E vou ver aqui, vou escrever olá, espaço, meu nome. Ok, pessoal. Então, dá para ver que funcionou, ok? Então, isso é uma das coisas básicas que a gente pode fazer a partir do Google, no caso, né? Isso é uma das coisas que a gente pode fazer dentro do OSGI. Existem outras coisas que a gente pode fazer. Eu poderia vir aqui e chamar talvez um string, ok? Relógio, por exemplo, hora, ok? Por exemplo, relógio, ok? Pessoal, estou já acabar por criar muitos exemplos e venham aqui, vou adicionar uma segunda implementação, por exemplo, vai ser relógio e aqui o que vai retornar simplesmente é um new data, ok? E ponto toString, ok, pessoal?
Então vai retornar simplesmente uma data. Aqui está criado. Se eu ver aqui em comando, posso acabar por criar de novo uma outra. Vou fazer public, void, ok, vou dizer tell, por exemplo, dizer tempo, ok, vamos ficar assim, dizer tempo, ok, e aqui vou acabar por criar outra. Vou meter um system out print, ok, aqui vou chamar o olá, por exemplo, ponto relógio, ok, então vai retornar a hora do sistema. O que eu vou fazer? Simplesmente vou pegar nesse que está aqui dizer tempo, que é ok, vou vir aqui e vou adicionar, ok pessoal, salvar, vou vir aqui, vou parar e vou executar de novo. Quando eu executar de novo, já sei que se eu dizer olá, o meu nome, ok, por exemplo, Lifery, ele já aparece aí, um erro, vamos tentar outro, também deu um erro, ok, acho que deve ter um erro aqui no comando, deixa eu ver como é que se põe o comando, será que ponto e vírgula, deixa eu tentar com ponto e vírgula, tentar executar novamente, vou parar e executar, fazer um olá, Lifery, ok, ele não conhece o comando. Vamos tentar fazer o seguinte, vamos repetir o mesmo comando, mas acho que tem uma forma de pôr os comandos todos seguidos. Acho que eu já não estou a me lembrar. Vamos fazer assim, vamos ver se vai funcionar. OSGI, ponto comando, ok, ponto função, ok, e aqui vou dizer o tempo, ok, salvar, vamos parar aqui o programa, ok, e vamos tentar executar de novo, ok, ao executar vou fazer um olá, Lifery, ok, passou, e vou dizer um tell time, e ok, e aí tem um tempo, ok pessoal, então é dessa forma que a gente pode fazer, podíamos fazer com outras opções, ok, mas acredito que o pessoal aqui conseguiu perceber a ideia, apesar de ter ficado um pouco enrolado, ok pessoal? Então, era minimamente isso, mas às vezes tem aquele caso que você tens duas implementações, ou tens duas implementações para diferentes interfaces, ou para a mesma interface, ok pessoal? Mas acho que não vou falar disso agora, talvez nos exemplos futuros eu vou mostrar como fazer isso, ok? Em que a gente tem uma única interface para diferentes implementações, ok pessoal? Então, era esse mínimo conceito que eu queria falar com o pessoal. Na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre partilhas de recursos, ok? Vamos ver como partilhar recursos dentro do OSGI, ok pessoal? Então, era isso que eu queria ter que partilhar com o pessoal e até a próxima.